As fofoqueiras já entraram com os perfis aqui falsos, sem caras. As fofoqueiras, eu não sei o que é que leva com que as pessoas metam perfis falsos, depois vem espreitar, depois vem comentar. Olha, tô de olho, tô de olho, tô de olho em todos vocês. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui com vocês, fazendo uma live rápida sobre um tema que já teve diante das redes sociais e alguém fez questão de partilhar comigo novamente esta fotografia com o tema, sobre o tema, não sei se conseguem ver aqui, eu vou sair um bocadinho para ver. Se vocês conseguem mais ou menos ver exatamente o que é que temos aqui na nossa tela, não é? O que isto acontece? Por que isto acontece? Especificada, mas está aqui a ligar de novo. Esta é uma fotografia. Liga só para ele, por favor. Esta é uma fotografia que foi-me partilhada com perfil, não é, da Miaela Weba, que é uma das deputadas do partido, ou do maior partido, esse da oposição. Sim, venham para ali, para não sair. Venham para ali, senão vou sair para ali. Este é um dos temas que já teve, não é? Para quem costuma acompanhar a política angolana, este é um dos temas que já tem estado aqui dentro das redes sociais, vai e volta, não é? Como nós estamos em tempos não é, de movimentação aqui de novas candidaturas, a corrida, não é, para as próximas eleições presidenciais em Angola. Então este tema tem estado, não é, a ser debatido novamente aqui na praça pública. Parece que não é? Cada vez que nós vamos nos atualizando por outras questões, não é? Muitas das vezes nós vamos nos deparando novamente com os temas esses que já teriam sido debatidos, principalmente aqui nas redes sociais. Quem dinamiza muitas das vezes aqui as questões essas, política social da Angola, muitas das vezes, não é, são as pessoas que estão diante das redes sociais, principalmente, não é, aqui no TikTok.
No outro hora, os debates eram feitos a partir dos Facebook, mas ultimamente a dinâmica vai mudando. Mas sem esquecermos aqui as nossas páginas do Facebook, nós vamos estar cada vez mais atualizados, não é? Através do posicionamento de algumas figuras essas da política, não é? Diante dos seus perfis, porque eles vão publicando, as pessoas vão partilhando, não é? Uns muitas das vezes não têm, como é que eu vou dizer, coragem de tocar em certos assuntos, outros nem tão pouco, né? Quando nós falamos sobre a política angolana, muitas das vezes nós queremos fazer passar que, né, para que nós possamos dar a nossa opinião ou para que nós possamos falar um pouco sobre a política, não é? Deve estar só unicamente direcionado por aquele partido que governa, não é? Isso também é um assunto que carece da atenção de todos nós. Hoje trouxe aqui o tema, não é? Tem a ver com os salários esses de alguns deputados, não é? Da Assembleia da República Angolana. Não é? Antes de eu entrar aqui ao tema, eu quero dizer, não é? Eu quero dizer a todos vocês, desde já, quem quiser participar, as janelas estão abertas, não é? Estão abertas, não é? Para aquelas pessoas que queiram dar a sua opinião, não é? Ou rebater sobre o assunto. Não é? Desde já eu quero dizer, para aquelas pessoas que têm tendência de opinar ou darem a sua opinião, não é? Eu também quero alertar aqui a forma em que muitos têm estado a opinar, não é? As pessoas são livres a opinar aquilo que bem entender, mas é preciso que haja respeito quando nós queremos rebater. Nós temos que saber rebater os temas, né? Porque o que eu tenho acompanhado aqui diante das redes sociais, não é? Está sendo um pouco complicada. Principalmente nós angolanos, em termos esses de debate, em termos esses de darmos o nosso ponto de vista, muitas das vezes não é, temos tendência de partilhar com certas pessoas, mas muitas das vezes também são essas pessoas que não sabem dar o seu ponto de vista, ou não sabem opinar, ou não sabem rebater os seus pontos de vista, não é? E é aquilo que eu costumo dizer, que quando a pessoa não sabe rebater ou dar o seu ponto de vista, não é? O melhor mesmo é evitar participar, não é? Em certas lives, não é? Enquanto angolano, nós temos que aprender, não é? A rebater os temas. Antes de mais nada, eu vou entrar aqui para a minha rúbrica. Não se esqueçam de se doar por 1 minuto. Por 1 minuto estarão a salvar vidas. Por 1 segundo também estarão a marcar a diferença. Estou a falar em termos patológico. Sabemos nós que existem muitas famílias que têm passado por certas situações essas patológicas, né? Que muitos não é... têm passado por grandes dificuldades em termos desses terapêuticos. Estou a falar no caso de uma patologia rara, anemia falciforme, é uma realidade, sem tabu e sem preconceito, né? Sabemos nós que em Angola temos muitas famílias, não só em Angola, mas na África, temos muitas famílias, né, que passam por essas situações patológicas. Não se esqueçam de se doar. Quando eu falo em termos de doação, não estou a falar em termos monetários, estou a falar em termos humano, não é? Estou a falar em termos terapêuticos, estou a falar em termos de apadrinhamento de causas essas sociais. Quando nós falamos sobre as doações, falo também sobre a doação de sangue, que é importante, não é? É importante. Sabemos nós que não é... Não só essas pessoas que passam por essas dificuldades, mas também pessoas essas que passam por outras situações patológicas, como também os sinistrados. Quando nós falamos sobre doação de sangue, né? Cada um de nós podemos, não é, dar
um bocadinho de nós para que então possamos salvar vidas. As vidas importam, sem esquecermos aqui também sobre as campanhas, essas, no que diz respeito sobre a violência doméstica, a pedofilia, né? Não normalizem a violência doméstica, a pedofilia, o abuso sexual, a agressão sexual, né? Muitas das vezes isso acontece dentro da nossa sociedade, não só dentro da sociedade, mas também no ciclo familiar. Sei que para muitos é tabu total. Né? Hoje resolvi trazer aqui, não é? Quem quiser participar, temos aqui dois bonequinhos, um rosa, um azul. O rosa simboliza as mulheres, o azul simboliza os homens. Né? Hoje trouxe aqui este tema que tem a ver com, não é, a nossa deputada Miaela Weba, não é? Miaela Weba, não é, que é uma das deputadas essas que tem marcado também a diferença dentro do contexto político, não é, angolano, mas tem havido momentos esses que a deputada nos deixa a desejar, não é? Quando nós falamos sobre o salário que muitas das vezes os deputados têm oferido, né? Quando nós falamos sobre o salário dos cidadãos normal, não é? Existe aqui uma falta de, como é que eu vou dizer, uma falta de coerência quando nós falamos em termos esse salarial, não é? Salarial, não é? E este é um tema que tem estado novamente a voltar aqui nas redes sociais, porque nós estamos já a entrar numa reta onde muitos desses políticos vão aparecendo, não é, por questões essas, não é, das campanhas essas presidenciais, não é? Digo que muitas dessas pessoas têm aparecido diante de algumas telas em debater com outros candidatos, mas o que me chama aqui a atenção é a forma em que a deputada tem estado, não é, nas suas redes sociais, não é? Aqui está a deputada da UNITA, Miaela Weba, revela que ganha apenas 1.313.546,40. Quem quiser partilhar, esta sim é que eu peço, partilha se as pessoas quiserem. Quem quiser partilhar, não é? Quem quiser participar também, não é? Vamos fazer aqui uma comparaçãozinha entre o salário miserável que a própria deputada ganha com o salário miserável que muitos dos cidadãos angolanos, não é, oferem, não é? Este é um tema que merece da atenção de todos nós quando nós falamos em termos esse salarial. Quando nós falamos em termos esse salarial, repito aqui, deputada da UNITA, Miaela Weba, revela que ganha apenas, não é, 1.313.546,40, não é? Quando nós fizemos assim um estudo diante da sociedade angolana em termos de salário, não é? Eu poderia dizer que a Miaela Weba está-se bem, vive bem, tem um salário que poderia até marcar a diferença, não é? Poderia ter também alguns negócios. Não significa que essas figuras não têm negócios, não é? Não têm negócio, não fazem negócio, não têm empresas. Muitas delas têm empresas, não é? Através do salário que são oferidas como deputado, através não é, das regalias, porque o que nós sabemos é que muitos desses deputados têm regalia, para além do salário, têm regalias, né? Quando nós olhamos aqui para a realidade dos deputados de outros países sul-americanos e europeus,
eu dizer que também temos ali um certo apoio esse, não é, de subsídio este de doença, que muitas das vezes as pessoas não falam. Subsídio de, quer dizer, tem uma outra versão, tem uma outra forma de chamar esse tipo de subsídio, né? Quando nós olhamos aqui para os desabafos da minha Ela Weba, você é angolano fanático, né? Fanático dos deputados, você é angolano fanático dos partidos políticos, você é angolano que por sua vez é arrastado na sua inocência, não é? Diante das questões essas políticas, o que tu tens a dizer com relação a este salário, não é, oferido, não é, da Miaela Weba? O que você tem a dizer? Terá a deputada razão de ter um salário miserável? Será que que com esse salário em Angola a deputada não vive bem ou não viveria bem? O que eu saiba é que esses deputados não vivem mal, porque até então, não é? Até então, esses deputados, por sua vez, têm regalias. Têm regalias, esses, em termos esse, não é? Muitos deles têm estado ali a exibir grandes apartamentos, grandes bens materiais, em termos esses de viatura, né? Muitos desses deputados exibem grandes viaturas. E eu pergunto como é que eles conseguem sustentar esse luxo todo, né? Sendo deputados da Assembleia da República, né, quando uma figura vem diante da sua página dizer que, não é, mesmo tendo esse salário, não consegue minimamente comprar um apartamento porque não tem. Suponhamos um cidadão normal. Hoje estou aqui a falar não é um bocadito assim para as pessoas perceberem. Suponhamos que este salário de 1 milhão, não é? De 1.313.546,40 tivesse, não é, nas mãos de um cidadão normal, de uma família miserável. Não vou falar de uma família pobre, vou falar de uma família miserável. O que esta família miserável poderia fazer com este 1 milhão, não é? Com este 1 milhão, deixa-me socar, com este 1.313.546,40, o que uma família miserável faria com este dinheiro? E revertendo aqui pelo lado do salário miserável do cidadão normal, eu quero dizer à senhora deputada Miaela Weba que ainda existem pessoas ou cidadãos desses normal que têm um salário miserável. Salário esse que muitas das vezes as pessoas acham, não é, que é um salário que dá para se viver, como por exemplo, consigo me deparar aqui com pessoas essas que têm um salário de 10 mil. Ainda consigo me deparar aqui com pessoas cidadão normal, que tem um salário de 15 mil. Ainda tenho me deparado aqui com cidadãos esses normal, que tem um salário de 20 mil, não é? Que trabalham o ano todo, não é? Mas o ano todo, que não conseguem minimamente dar uma refeição como saudável, como deve ser aos seus filhos, não conseguem meter os seus filhos devidamente nas escolas, não é? Não tem uma habitação condigna, não é? Os transportes é uma miséria, né? Quando nós falamos sobre a forma que muitos deputados vivem em Angola, não é? Muitos desses deputados têm uma vida de rico, uma vida luxuosa,
né? Quando nós olhamos para outra realidade de outros países, todos esses que estavam aqui são todos da UNITA, são todos fanáticos da UNITA, por isso é que vão saindo mesmo. Porque eu não estou aqui para alegrar aqui os homens da UNITA, estou aqui para dar a minha opinião com base a esse desabafo da minha Ela Weba, né? Quando nós olhamos na realidade sobre a realidade dos políticos ou dos deputados esses, não é, de outros países, não é, eu quero trazer aqui uma comparaçãozinha aqui, não é, diante do cenário político angolano e diante do cenário político português, não é? Quando nós olhamos aos deputados aqui portugueses, os deputados portugueses aqui, o governo português não dá casa aos deputados, senhoras. O governo italiano não dá casa aos deputados. O governo americano não dá casa aos deputados. O governo alemão não dá casa nem carro aos deputados. Não compra casa para os deputados. O que eu posso partilhar aqui muitas das vezes que esses governos não sabem, né? Muitas das vezes quem ofere dessas regalias são os militares, pessoas essas que lutaram, não é, em prol da pátria, pessoas essas que lutaram, não é, em prol, não é, muitas das vezes do país. Não são os deputados a momento nenhum têm lutado para, não é, defenderem a pátria, não é? Quando nós olhamos aqui para a realidade de muitos, quem deve receber essas regalias como casa, não é? Quer dizer, esta? Quem deve receber essas casas são os militares, os polícias, não é? Muitos deles que tiveram por sua vez, não é, a lutar em prol da pátria, não é? Quando nós olhamos aqui para a realidade, existem condomínios esses de militares. São exemplos, homens da Marinha. Os homens da Marinha têm um condomínio onde eles, depois de, não é, de selarem as suas atividades, esses são-lhes dado oportunidade de terem, não é, uma casa condigna. Eu estou a falar em termos não é, das políticas essas de outros países, não é? Como é que eu sei? Porque eu já trabalhei dentro dos condomínios esses de pessoas, esses que lutaram em prol da pátria, que são polícias, militares, homens da Marinha, não é? Deixa-me só ter que levantar aqui. Já? Então tá bem. E quando nós olhamos para a realidade de outros países, como é que, não é, essas figuras que lutaram pela pátria são tratados, não é? Como é que eles são tratados? Muitas das vezes são respeitados. São respeitados porque fizeram alguma coisa para o país, né? Quando nós olhamos aqui a realidade sobre a política portuguesa, não é? Eu posso dizer que também aqui o governo português também não compra carros para distribuir para os deputados. Em termos esses de habitação, sabemos nós que os deputados ou os políticos têm por sua vez um salário e que através desse salário é onde os mesmos devem, por sua vez, não é, adquirirem os seus apartamentos. Onde, por sua vez, pode encostar aqui para eu ver assim onde, por sua vez, cada um desses deputados deveriam, não é, se preocupar, não é, em construir alguma coisa para as suas vidas. Onde está?
Ok, isto mete lá em cima ali. Descasca só. O que é que tem em cima? Meta aí, por favor. E muitas das vezes nós achamos, nós os angolanos, como nós somos fanáticos, nós os angolanos, como muitos são fanáticos dos partidos políticos, são fanáticos dos deputados, muitas das vezes não conseguem refletir, porque não é da responsabilidade do governo, não é da responsabilidade do Estado oferecer apartamento, seja quem ele for. Não é da responsabilidade dos governos ou do governo oferecer uma viatura, aos deputados, porque até então esses deputados têm salário. Esses deputados não vivem do vento, porque se não tivessem essas regalias todas, nós também não teríamos um parlamento cheio do jeito que está, ou não poderíamos ter pessoas essas a se matarem de qualquer forma para terem um assento dentro do parlamento, porque aqui não existe isto, Quando é que estes políticos são lhes dados carros esses, É quando um político ou quando uma figura tem poder, dentro da Assembleia da República, e não só, são carros esses dados protocolares, não tem nada a ver com carros pessoais. Quem quiser ter essa oportunidade de ter um carro de luxo, o deputado, por sua vez, deve comprar. O deputado que queira ter um apartamento de luxo, através do seu salário, o deputado deve automaticamente usar do seu salário para poder, então, ter esse tipo de luxo. E nós queremos fazer passar à sociedade que o governo é obrigado a oferecer casa a esses senhores. O governo é obrigado a dar, carros, boa vida, a essas figuras. Porque nem todo deputado que tem assento na Assembleia da República é pobre. Porque noutra hora, quando muitos deles vieram das matas, eram pobres, eram miseráveis. Hoje em dia, a maior parte desses deputados, tanto quanto do lado A, do lado B, muitos deles não são pobres, muitos deles não são miseráveis, muitos deles não têm um salário que poderia ou marca a diferença, no seio da sua família, quando nós falamos do salário. Então, quando uma deputada vem a público, dizer que nem casa tem, mesmo tendo esse salário, não sei a quem é que a deputada quer enganar. Não sei o que a deputada quer, o que é que nós esperamos, o que é que nós esperamos dessas figuras, caso um dos dias elas tiverem a governar? Se 1.313.546,40 não é nada, não é nada, e que não consegue ter uma casa própria, não sei onde é que nós queremos parar com isso, Quando nós olhamos aqui a realidade de vida, dos cidadãos normal, isto é um insulto, Isto é um insulto vindo da boca da minha Ela Weba. Porque ela também está sempre a viajar. Ela não anda a pé, ela não vive numa casa sem energia, ela não vive numa casa sem as mínimas condições de vida, Ela vive bem, a minha Ela Weba, ela vive bem, ela não é miserável. Então, essa ideia de querer passar de que com esse salário nem casa tem, é um insulto.
É um insulto. E depois vamos ter aqui os fanáticos, não é, os doentes dos partidos políticos, dos deputados, a defenderem que ela tem o direito, não é, de ter esse tipo de regalia. Não é? Quando nós falamos sobre defender a pátria, né? Este salário deveria ser oferecido para aqueles militares mutilados de guerra, que não têm casa, não têm, quer dizer, que estão atirados por ali, sem o mínimo reconhecimento do Estado, né? E nós não conseguimos perceber que, não é, muitos desses deputados são sanguessugas. Muitos desses deputados acham que é o governo, não é, que deve tomar todas as responsabilidades, em particular das mesmas. Então, o que é que nós queremos, afinal de contas? Que tipo de exemplo nós queremos passar? Vocês, deputados, vocês, os políticos, que tipo de exemplo vocês querem fazer passar? Quanto à questão do salário aqui do cidadão normal e os vossos salários, não é? Isto é um insulto, né? Quando nós falamos que as pessoas têm criticado certos partidos, têm criticado os deputados da UNITA porque não são coerentes e por aí fora. Não é nesse contexto, eles vão dando os seus depoimentos, vão fazendo as suas publicações, sem pensar minimamente no que poderá vir depois dessas publicações. Depois estão a ser atacados, depois estão a ser intolerantes com essas figuras, porque as pessoas não deveriam criticar o partido UNITA, não é? Porque sabe-se que são os únicos que poderão marcar aqui a diferença, não é? Que poderão, não é, mudar a vida dos angolanos. Quer dizer, nós podemos unicamente criticar aquele que governa, mas menos o partido que não governa, ou o partido da oposição, né? Quando nós falamos sobre as regalias, muitos desses deputados têm regalias essas que, né, que muitas das vezes as pessoas não imaginam, como por exemplo o abastecimento dos carros dessas figuras, né? Será que eles pagam combustível? Eles não pagam combustível. As viagens, como é que elas pagam essas viagens? Como é que elas mantêm, não é? Como é que eu vou dizer? Como é que eles alugam, não é, os quartos nos hotéis? Não é? De onde é que sai esse dinheiro todo? Não é? São essas coisas que muitas das vezes as pessoas não falam. Não é? Ai, não, coitadinha da minha Elaueba, vive com 1.313.400 ou 546,40, coitada dela, nem em casa ela consegue comprar, né? Nem em casa ela consegue comprar, nem os filhos, igual ela consegue comprar para os filhos, não é? É isso que ela quer fazer passar. Quer dizer, ela consegue mais ou menos cativar aqui, não é? Cativar aqui alguns angolanos que não têm conhecimento, muitos angolanos que não estão atentos, não são atentos, não pesquisam, né? Muitos dos angolanos, não é? Muitos dos angolanos não refletem, por quê? Porque estão cegamente, não é, a defender esses partidos, estão cegamente a defender essas figuras. Porque quem fala da UNITA está contra a UNITA. Quem fala sobre certas figuras de certos partidos está contra esses. Não, é o vosso comportamento, não é? É a vossa atitude. Isto é uma afronta para os cidadãos normais. Não estou a dizer para os cidadãos que têm filiações partidárias, né? Para os cidadãos normais. Isto é uma afronta. Quando uma deputada diz que nem casa tem. Alguém poderia me dizer aqui quanto é que custa uma casa, um apartamento, não é, que dá mais ou menos para um casal com 2 filhos ou 3 filhos, né? Para além desse salário desta deputada, tem regalias. E muitas das vezes elas não falam que tem esse tipo de regalias. Quando nós olhamos para a realidade de outros países, não é? O governo não tem o direito de oferecer casa a essas pessoas. O governo não tem o direito de dar viatura nessas pessoas. Elas devem automaticamente, através do seu salário, não é, comprarem esses carros. Através do seu salário, comprarem as suas casas. Não é?
onde é que fica o cidadão normal? O que paga imposto, o que acorda de manhã, que vai trabalhar, quer dizer, às madrugadas, onde é que fica? Não é? Onde é que fica o direito desses cidadãos? Não é? E nós queremos achar que essas figuras são inocentes. Por isso é que um dos patriarcas deste partido, não é, disse que a política ultimamente é como se fosse uma fonte de enriquecimento. E elas acham que aquilo é herança. É herança, quer dizer, nós estamos aqui sentadinhos a labiar aqui no parlamento e nós temos o direito, não é, de ter todo tipo de regalia que bem entender. É isto que querem fazer passar a sociedade. Nós estamos aqui sentados, não é, aos gritos, não é, e nós temos o direito, não é, de termos todos os apoios que bem entender, que o governo deve olhar por nós. Nós somos miseráveis, nós não conseguimos comprar uma casa, nós não temos uma casa. Quantas famílias precisavam minimamente de um salário pelo menos de 50, 60 mil? Quantas das famílias precisavam apenas de um salário pelo menos de 60 mil ou 70 mil? A vida está cara para quem? Para a deputada ou está cara para o cidadão normal? Quem se beneficia com isso? São os deputados. São eles que debatem os assuntos esses sociais. São eles que debatem os assuntos esses econômicos. São eles que debatem sobre os assuntos esses do aumento de cestas básicas, não é? Combustível e tudo mais alguma coisa. E são os mesmos que têm a cara de pau de virem para as suas páginas dizer que, não é, vivem apenas com um salário que não dá nem minimamente para comprar uma casa. Querem comprar o que queres? Querem comprar grandes condomínios fechados. Que trabalhem, façam alguma coisa na vida, porque o vosso salário não é pouco. Alguém que oferece de um salário de 1 milhão, não é? De 1.313.546,40, não é pouco, é muito dinheiro. Se fizermos aqui o mínimo esforço não é, de distribuir aqui por algumas famílias, são muitas famílias aqui para serem sustentadas. São muitas das famílias que poderiam aproveitar um terço desse salário. Mas quem são esses deputados? Quem são esses deputados? O que é que eles pensam? Pensam que estão aonde? Já não fazem minimamente nada que possa construir aquele país ou que possa ajudar aquele país a sair do aperto, não é? É como se fosse uma espécie de sanguessuga. Esses deputados é como uma espécie de sanguessuga. As pessoas não conseguem perceber que a maior parte deles estão ali para isto. Quando nós falamos sobre salário, não é? Deveríamos ter vergonha quando um deputado vem aqui às redes sociais ou vem na sua página publicar, reclamar que não tem casa, não é? Que não tem casa, que o salário não dá, não serve para nada. Porque não fazerem um pequeno estudo para saber quantas famílias conseguem viver, não é? Com 10 mil, com 15 mil, não é? Que não é nada, né? Quantas famílias conseguiriam sobreviver com este salário da deputada? São essas coisas que as pessoas não têm coragem de falar. As pessoas, quando vejam que alguém aparece para falar certos pontos, não é? Essas pessoas não têm conhecimento nenhum. Este tema é um daqueles que está a voltar novamente a circular. Por quê? Né? Não, o que nós temos falado aqui para os deputados da UNITA é como se fosse um ataque. Quer dizer, tudo que se resume em
ponto de vista político, para essas figuras, tudo não é, deve se resumir como é que você, em perseguição, porque o angolano não é, tem feito aqui um papel não é, de perseguição, não é, para o partido que quer dizer, é assim, voltou a circular, não é? Voltou a circular nas redes sociais o comentário da deputada da UNITA, Miaela Weba, afirmando que recebe apenas 1 milhão, não é, 546,40 mil kwanzas como salário base, não é, de parlamentar, não é? Na mesma declaração, a deputada afirmou que ainda não possui casa própria. Não é? Quer dizer o quê? Quer dizer que a deputada não é, acha que o Estado angolano deve automaticamente não é, aumentar no salário dela ou então não é, disponibilizar um apartamento não é, próprio, não é? Esta ideia que nós temos ultimamente tem que acabar. Achar que o governo é da responsabilidade do governo, não é? Dar um transporte, não é? É da responsabilidade do governo, não é? Enriquecer essas figuras é da responsabilidade do governo, não é? Oferecer apartamentos é da responsabilidade. Todo tipo de regalia, não é? Todo tipo de regalia que muitos desses têm, não é? Acha muitas das vezes que isto deve ser da responsabilidade do Estado, né? Em países desenvolvidos, isso não acontece. Quem quer ter um apartamento de luxo deve usar o seu salário. Quem quer não é, ter um carro de luxo deve automaticamente usar o seu salário. Quem quer ter uma vida boa, não é, boêmia, deve automaticamente usar e abusar do seu salário, não é? Não deve esperar que o governo não é, tem que ser a fonte. A confirmação tem sido feita durante uma das interações públicas. Essa ainda foi uma das confirmações, essas que de 2025, bem há pouco tempo, 2025, mas surgiu novamente por quê? Porque muitas das vezes há assuntos que lhes convêm, assuntos que não lhes convêm. Quando se toca nas questões essas de regalias, não é, para essas figuras, lhes convém. Quando não lhes convém, quando não é para o benefício próprio, essas figuras não estão nem aí, não é? E é nesse contexto que muitas das vezes nós vamos estar aqui e muitos de vocês, os deputados, não gostam quando se deparam com esse tipo de conteúdo, não é? Principalmente eu não estou aqui para amassar o pelo dos deputados, seja quem ele for, do partido que governa, do partido que não governa, do partido novo, não estou aqui para amaciar a pele desses deputados, né? Devemos nós nos meter no lugar do cidadão normal. Como é que o cidadão normal vive, né? Como é que a deputada Miaela Weba vive, não é? Como é que ela vive? Onde é que os filhos da Miaela Weba não é, estudam? Não é? Em termos de saúde, onde é que são acompanhados? Não é? Muitas das vezes os filhos dessas figuras são acompanhados em hospitais esses fora do país, não é? Frequentam escolas esses, não é, fora do país, não é? Muitas das vezes quem sofre são as famílias miseráveis, são as famílias pobres, não é? Quando nós falamos sobre isto já vai sim há um ano, mas este tema é de igual modo o tema, não é, o tema que surgiu novamente do Abel Tivucuvuco. O porquê que o tema sobre o Abel Tivucuvuco está novamente à ribalta? Porque lhes convém. Está-se em tempos esses de campanhas, então esses assuntos lhes convêm. Quando se trata, não é, de situações essas cometidas por outras figuras, não é? Eles automaticamente trazem isso para dinamizar as suas páginas sociais, né? E quando se toca
não é, quando se toca aos assuntos deles, não é, as pessoas estão quietas, né? A forma em que muitos têm levado aqui essas falas da Miaela Weba, acham que é normal. Não é normal. Não é normal. A deputada não vive mal. A deputada vive bem. Tem um bom salário. Não é? Tem um bom carro, porque até então elas não andam a pé. Elas não andam a pé, não pisam nas águas podres, como o cidadão normal pisa, não recorrem aos hospitais públicos, como os cidadãos vão. Os filhos deles não estão nas escolas, não é, debaixo da chuva, né? Os filhos deles não passam fome. Né? Isto sim é que deveria, não é, ser debatido dentro da Assembleia da República, não o salário da deputada. O que é que nós temos a ver com o seu salário? Porque até então tu vives bem, né? Não vives mal. Né? Esse assunto sim já é do ano passado. Ano passado, lembramos aqui que, né, no ano passado houve N situações que foram ocorrendo aqui, tanto quanto do Abel de Vucu, não é? Do Abel de Vucu que foi não é? Em 2022, onde por sua vez muitas dessas figuras, não é, que apoiam aqui o partido da UNITA, muitas dessas figuras, não é, tiveram que abafar o caso, não é? O caso ultimamente que tem estado aqui nas redes sociais, que é a caixa azul, a caixa térmica azul, né? Quando nós analisamos a forma em que está-se a falar do Abel Vucu, ou da forma em que está-se a falar da caixa térmica, né? Muitos pegaram esse assunto, né, para fazerem memes esses. Quer dizer, que quando se toca em criticamos aqui a UNITA, é uma perseguição. E quando se toca em criticarmos outras figuras, não podemos ver como uma perseguição, né? Não podemos ver como uma distraição. Né? É isso que muitos estão a dizer. Né? Cada um tem uma forma de refletir ou de fazer a sua reflexão, não é? Diante dos temas que nós vamos recolhendo a partir das vossas páginas. Não é? Não tem conteúdo. Não, é a partir daquilo que vocês deixam vago em que nós transformamos isto em um debate, em um conteúdo, para que as pessoas então também possam estar atentos. Não é? O porquê que devo eu, não é, apoiar essa deputada? O porquê que eu devo, não é, não criticar essa deputada? O que é que me faz não endereçar crítica para ambas as partes? Né? Isto tem a ver com a nossa forma de refletir sobre a política. A política, falamos sempre da política. A política não é, está sempre em tudo aquilo que nós pegamos, não é? Em tudo aquilo que nós pegamos. Né? Nós estamos a falar em termos esses das questões sociais, como é que a sociedade, como é que o cidadão, não é, angolano vive nos dias de hoje, não é? Quais são as condições em que se encontra, não é, os angolanos. Em termos esses de políticas sociais, quais são os programas sociais que esses partidos têm a apresentar, né, para que haja mudança no futuro, não é, do país? O que é que nós esperamos, não é, para com essas figuras? Né? Não só podemos, não é, nos apegar em 2027, né, porque 2027 será uma data decretada, uma data da eleição. Uma data, não é, escolhida, não é? Quando nós falamos sobre a mudança, não é, não podemos só ver em termos esses de mudança política, mas também nós temos que ver em termos esses de mudança social, não é? Mudança essa social, não é, econômica, não é, estrutural. E muitas das vezes nós esquecemos que, não é, também somos nós que devemos fazer esses pequenos estudos, né? Nós não temos conhecimento de base sobre a política. Muitas das vezes, não é? Muitas das vezes quando, não é, esses políticos se deparam com os nossos vídeos, não é? Muitas das vezes eles dizem que nós não temos o conhecimento de base sobre a política, mas nós estamos a falar política. Tudo que nós fizemos aqui nas redes sociais, não é baseado à política. Então, a maior atenção, não é, a quem nós devemos depositar os nossos votos, não é? Quanto à questão do salário da Miaela Weba, não é?
ela tem razões ou não de reivindicar este salário? Ela tem direitos ou não em receber um apartamento nas mãos do governo? É claro que não. Em países sérios, os deputados não recebem casas de mão beijada da mão do governo. Isso não existe. Não existe, existem regalias, não é regalias essas que têm a ver com o trabalho do deputado, né? Através da deslocação, não é, o deputado ofere, não é, de alguns subsídios esses de deslocação, não é? Subsídio este de estadia, subsídio este, não é? Subsídio este que possam, não é, mais ou menos amenizada a situação do deputado, não é? Diante daquela deslocação de serviço. E nós já andamos aqui a confundir, não é? Nós estamos aqui a confundir. Ai, não, os deputados, quando nós falamos sobre a corrupção está em todo lado, não é? Está do lado daqueles que governam, como também daqueles que não governam. Quando nós vamos ver a forma em que muitos desses deputados vivem, não é? Não é? Quando nós olhamos diante dos apartamentos que esses senhores oferem, né, a maior parte desses deputados tem casas fora. Então, com um salário desse não consegue sobreviver. Um salário de 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão cai na mão de uma família miserável. Não é? Isto marca a diferença para a vida dele. Isto marca a diferença para a vida do cidadão normal. Suponhamos que esse fosse um salário do cidadão normal. Suponhamos que pelo menos esse cidadão normal pudesse ganhar pelo menos 200 mil, 300 mil kwanzas. Como é que a deputada Miaela Weba consegue sustentar a vida de luxo que ela leva? É nesse contexto que muitos de nós temos medo de questionar. Questionem, porque sem questionamento não há melhoria no país. As pessoas precisam aprender a reivindicar, tanto quanto não é do lado de lá, tanto quanto do lado de cá. Nós não temos que sermos engolidos pelos partidos políticos. E essa é uma das maiores, não é, intenção, não é, que o povo, não é, que o cidadão normal fica somente direcionado a criticar o partido que governa, não o partido que não governa. Está mal. Está mal. Em todos os sentidos, está mal. Quer dizer, quando nós resolvemos aqui trazer aqui alguns pontos de debate, não é, em aspecto esse social, não é, econômico de cada um de nós, não é? Muitas das vezes o cidadão fica, não é, fica um bocadito atrapalhado. Quer dizer, se eu questionar aqui o partido que não governa, não é, vou ser anulado. Nas redes sociais é que as pessoas todas ficam com medo, né? Se eu criticar essa figura que representa esse partido da oposição, vou ser anulado, as pessoas não vão me assistir, as pessoas não vão partilhar. Eu estou pouco me lixando com essa situação de partilhas e não partilhas. As pessoas têm que começar a perceber que, não é, as críticas devem de igual modo ser endereçadas quando é necessário. Não é quando vos convém. Quando é necessário, devemos nós endereçarmos críticas a essas figuras. Porque até então elas são parte da péssima governação daquele país. Porque elas representam, não é? Porque elas têm assento dentro do parlamento. E muitas das vezes elas têm participações em determinadas aprovações, não é, de leis, não é? Então é preciso que cada um de nós façamos mesmo aqui um pequeno esforço para refletirmos sobre o posicionamento de muitos desses políticos, né? Nós estamos a falar de questões essas sociais econômicas, né? Nós não estamos a falar aqui de outras situações, nós estamos a falar em questões essas sociais econômicas, né? Onde muitos desses deputados, não é, têm estado. Ou por que não se debate muito sobre as questões essas sociais e econômicas do país?
Ou por que só se debate assuntos esses quando tem a ver com, não é, alguns programas esses que possam beneficiar, não é, certos deputados dentro da Assembleia da República? É ali onde nós temos que começar a questionar. Sendo eles os tais representantes do povo, devem de igual modo, não é, se posicionar, devem de igual modo, não é, dar exemplo, porque com esse discurso da Miaela Weba, ela não está a dar exemplo. Ela não está satisfeita como deputada ter esse salário de 1 milhão, não é? E 1 milhão, não é? E 313, não é? 546,40, ela não tá feliz, não é, que procura outra forma de sobreviver. Ela não pode achar que, não pode achar que, não é, para ter toda essa regalia deve depender ou deve ser dependente do Estado. É isso que nos querem fazer passar. Quer dizer que a política virou uma empresa onde, não é, se faz, não é, milionários. Porque ela não é pobre. Se olharmos aqui para a realidade de outros países em termos esses, não é, em termos esses políticos, muitos dos deputados aprendam, não é, já que vocês falam tanto dos debates, querem fazer debates de igual modo o que se faz em outros países, mas é preciso que vocês aprendam. É preciso que vocês aprendam. É preciso que vocês olhem para a política de outros países como uma forma de aprendizado. E vocês não aprendem, vocês viajam muito, mas vocês não trazem, não trazem bagagem, vocês não trazem, né, não aproveitam as oportunidades, vocês não partilham conhecimento. Quando nós olhamos para a realidade de outros políticos, quantos desses políticos angolanos andam a pé pelo menos 15 minutos? Quantos desses políticos vivem em bairros sociais onde as águas turvas batem até o joelho? Como é que eles andam em tempos esses de campanha? A pé ou de carro? Como é que esses políticos andam em momentos esses de manifestações? Por cima do carro. Enquanto outros políticos em outros países, em momentos esses de manifestação, andam a pé, não é? Largam os seus carros, não é? Em Angola, eles andam por cima dos carros. Eles se distanciam do próprio povo, dos próprios cidadãos. Nós queremos falar de quê? De regalias? Regalias? Nós queremos falar de quê? De salário de quem? Do povo? Queremos debater sobre o salário do povo? Ou sobre o salário do deputado? Muitas das vezes nós achamos que os deputados são inocentes. Muitos desses deputados não são inocentes. Muitos desses deputados sabem exatamente o que eles estão a fazer ali na Assembleia da República. Muitos deles não estão ali para defender as causas essas, não é, do povo. Muitos desses deputados estão ali para como é que dizer, as regalias essas que lhes são dadas. Falar sobre as questões sociais não se fala. Falar sobre a mudança não se fala. Falar sobre os projetos políticos, não é, dos próprios partidos não se fala.
São essas coisas que nos deixam um bocadito aqui, um bocadito fora do anormal, né? Nós estamos só aqui nas redes sociais para falar de questões essas, não é? Da sociedade, mas também estamos aqui mesmo para isso. Esse montante, este montante serviria para alguma coisa, senhora deputada. Poderia fazer muita coisa com esse salário, mas muita coisa, comprar um terreno, né, mandar construir uma casa própria, não é? Que tal não chorar das mamas do governo? Ai, não, os da oposição também têm direito. Quando nós falamos sobre a corrupção está em todo lado, a partir daqueles que governam, e até então aqueles que não governam, não é? Estes são, não é, o maior problema, não é, da nossa sociedade, não é? Eles não querem saber se o povo está a definhar, eles não querem saber se o povo está a morrer de fome, eles só querem saber das suas próprias barrigas, eles só querem saber das suas próprias famílias, eles não pensam país. Esses deputados, não é, tanto quanto do outro lado como do outro, não pensam país. Não pensam só unicamente no seu umbigo. Está feio, está. Essa ideia de passarmos que o deputado é coitado, está feio. Muitas das vezes nós achamos que o deputado é inocente. Muitas das vezes nós achamos que esses deputados não têm culpa. Eles participam na mesma saga. Eles participam no mesmo sacrifício. Quando se trata em aumentos choramingões de aumentarem seus salários e benefícios, eles estão lá. Quando se fala sobre, não é, o aumento de salário para o cidadão normal, eles estão quietos. Quando se fala, não é, da mudança do país, eles estão quietos. Porque é desta forma que eles conseguem se manter ali. É desta forma que eles conseguem, quer dizer, humilhar. Porque a humilhação não vem só daquele que governa. Essas falas da Miaela Weba, que não tem casa própria, com 1 milhão e sei lá o quanto, não tem uma casa própria, não é? É bom que comecem mesmo a prestar bem atenção o que é que vocês falam nas vossas páginas, o que é que vocês publicam. É bom que vocês comecem a observar, né? É bom que vocês prestem atenção o que é que vocês falam nas vossas publicações. Quando aparecem pessoas que queiram falar, não é, dos vossos casos, vocês ficam perdidos, vocês ficam aqui, ai não deveria falar, ai tira de lá a imagem da fulana, ai tira, não, nós temos que trazer de igual modo, porque se é uma figura, não é, que fez questão de publicar, nós temos que trazer a fotografia da mesma pessoa para as pessoas saberem que nós estamos a falar disto, As pessoas não podem estar a pensar que, não é, chegam aqui, falam o que bem entender, fazem o que bem entender, que não vai haver críticas. Porque as pessoas não devem, de igual modo, criticarem o partido que não governa. Porque a deputada X ainda não governou. Então, se ainda não governou, não é? Ainda não governou, já está nessa condição, com um salário de 1 milhão e sei lá o quê, não é? Está a reivindicar que é pouco, não é? E quando chegar no poder, qual é o salário que ela vai querer? Então nós estamos a reivindicar o quê? Então o que é que nós queremos com aquele país? Já que o país já está mesmo numa saga, não? Então o que é que nós queremos afinal de contas? Quando nós falamos sobre a mudança, a alternância, fala-se muito da alternância, não é? A alternância significa o quê? Quem são essas pessoas que reivindicam aqui essa alternância?
Se aqui, como deputada, tem um salário que consegue refazer a sua vida, que consegue sustentar os seus filhos, consegue ter uma vida de luxo, não é? Que consegue viajar, não é? Está reivindicada, não é? Muitas das vezes elas vêm reivindicar como se fosse as pessoas não sabem exatamente o que é 1 milhão. Não, as pessoas não sabem o que é 1 milhão. Para quem vive em Angola, 1.300.000 e qualquer coisa, ponto 546,40 é muito dinheiro. Para quem vive em Angola, é muito dinheiro. Um trabalhador normal não tem esse salário. Um trabalhador normal que acorda das 5 às 5 ou das 5 às 8, não tem esse salário. E alguém que sai de casa em meia dúzia, senta na cadeira do Parlamento ou da Assembleia da República por 3 horas, não é? Será que esse salário é merecido? É merecido, senhora deputada? Será que esse salário é merecido para uma figura que acorda, acorda 8 horas, não é? Acorda 8 horas, 9 horas no Parlamento ou na Assembleia da República, senta lá das 10 ao meio-dia, sai para ir almoçar. Será que, não é? E quando nós olhamos no trabalhador normal, que não consegue nem sair para almoçar, que nem consegue pelo menos ter 10 minutos de descanso, porque isto ainda em Angola isso acontece, as pessoas trabalham que nem loucos, as pessoas não têm direitos, as pessoas não são defendidos, e quem deveria defender esses trabalhadores são essas figuras, e elas não fazem. Quando lhes toca, elas reclamam. Quando não lhes convém, estão quietos. Nada lhes acontece. É tudo normal. Nós não podemos criticar os deputados da UNITA, nós não podemos criticar esta figura. É essa a ideia que muitos passam. Porque vocês não podem, porque ainda não governou, deem oportunidade. Se ainda não tiveram oportunidade, já estão a chorar com 1 milhão e qualquer coisa. Já estão a reclamar que não é dinheiro, não se consegue comprar um apartamento, não tem casa própria. E quando chegarem lá, de igual modo vão fazer como o João Lourenço. Vão fazer como o João Lourenço, meter os filhos, os papagaios todos, não é? Vão fazer como outra figura, meter os papagaios todos, os periquitos todos, não é? No poder. Ou a tomarem conta de determinadas empresas. O que nos garante com que essas figuras não vão fazer exatamente o mesmo? Se ela tem a cara de pau de publicar, de meter isso falar a público, não é nem casa própria tem. O que lhe fez com que ela tivesse que trazer aqui essa narrativa de que nem casa tem? O que ela quer? Quando nós olhamos aqui no que diz respeito, não é, na era passada e o atual, como é que os deputados vivem hoje em dia? Os deputados da UNITA, como é que eles vivem? Vivem dentro do luxo. Muitos deles vivem em grandes centralidades, que no tempo da guerra eles não tiveram essa oportunidade. No tempo da guerra eles não tinham essas regalias. Eles eram obrigados a se submeter a tudo. E porquê que tem havido aqui muitos deputados a choramingar nas redes sociais? Quando nós vamos rebuscar algumas coisas, algumas coisas não tão longe, mas mais para cá, 2022 para 2025, não é? O que é que nós vamos encontrar aqui? Deputados pobres? Não.
Eles estão de igual modo como aqueles que governam, têm as mesmas regalias, vivem bem, os seus filhos vivem fora, as vidas deles de segunda a quinta em Angola, não é? Sexta, sábado, domingo estão fora do país. Quer dizer que Angola é como se fosse uma quinta. Os patrões vão fazer vistoria, não é? Sexta-feira à noite estão a regressar. Quem fica lá são os capatazes, quem fica lá são os empregados. E através do salário dessas pessoas, do imposto dessas pessoas, é que faz com que essas deputadas tenham esse tipo de vida. E nós queremos dizer que é normal, deputado vive com 1 milhão, não é? Há quem com 1 milhão ou meio milhão faz alguma coisa. Quantas famílias vivem com grandes dificuldades? Quantas famílias vivem em casas de chapa? Não sei se posso considerar aquilo casa. Quantas famílias vivem em péssimas condições? Quantas famílias pedem pelo menos só 1 quilo de arroz? Miaela Weba não espera 1 quilo de arroz. A Miaela Weba, não é? Não come cabuenha, como muitos no outro hora comiam. Miaela Weba já não come qualquer coisa. Miaela Weba, não é? Já não anda de um táxi apertado. Se andar de um táxi é fingir que não está do lado do povo, porque ela não anda de táxi. Ela não anda de transporte público. Se me perguntarem se essas pessoas, esses deputados do partido da oposição têm motorista, não é? Tem motorista. Muitas delas que não sabem conduzir têm motoristas particulares. Se me perguntarem se elas se comovem com a situação em que se vive, em que o povo vive, elas não se comovem, porque quando uma deputada vem às redes sociais, publica esse tipo de insulto, não é? É claro que elas não se comovem com a vida que se leva em Angola. E nós queremos aqui amaciar. Nós queremos pensar que serão os nossos salvador da pátria. Este óculos que a Miaela Weba tem na cara não é barato. Não é barato. Este fio como é que eu vou dizer, de prata que ela tem aí no pescoço não é barato. Então, a maior atenção. Em países onde a política se faz sentir, onde a justiça se faz sentir, os casos sociais se faz sentir, os deputados não choram carros, não choram casas. Os deputados, quando acabam o seu tempo de mandato, deputado, que é advogado, o deputado automaticamente tem a sua empresa, o deputado tem os seus gabinetes. É só olharmos aqui um bocadito sobre a realidade da política, vamos aqui perto, a realidade da política portuguesa. Como é que os deputados se comportam depois de terminarem o seu tempo de mandato? Como é que eles se comportam? Ficam a chorar nas páginas, nas redes sociais? Ficam a chorar nas plataformas? Vão chorar nas mídias? Não, porque eles são formados. Muitos deles são formados. Quando termina o seu mandato, eles sabem exatamente como podem reiniciar. Quantos engenheiros nós temos em Angola? Quer dizer, não se fala, não é, dos graus acadêmico profissional que essas figuras têm, porque todos eles formaram-se unicamente, não é, para estar dentro do parlamento. Muitos deles, não é, nunca na vida trabalharam naquilo que lhes fez, não é, terem esse título. Quantos deputados angolanos trabalharam
nas suas profissões depois de terminarem as suas formações acadêmicas. Muitos deles nunca trabalharam, nunca abriram nenhum escritório. Muitos deles nunca trabalharam, nunca acordaram cedo, não é? Para ir em busca do sustento para as suas famílias. Muitos deles é através da política. E nós estamos a achar que isto é normal. Nós estamos a achar que é normal. Ai, coitada da minha Ela Weba, nem tem casa. Ai, coitada da minha Ela Weba, só tem... o salário nem chega nem para comprar uma mansão. Ai, coitadinha da minha Ela Weba, nem água para beber tem. É isso que muitos querem fazer passar. Como é que outras famílias vivem? Energia. Como é que essas famílias vivem? Então é nesse contexto, não vamos começar a estar aqui a nos confundir, nos levarem a erro, não. O único partido que deve ser apoiado é simplesmente a UNITA. Muitos desses deputados estão viciados. Muitos desses deputados precisam, não é? Precisam de acordar. Porque quando nós falamos sobre política, nós temos que pensar também no povo. E muitas das vezes esses deputados esquecem-se que, não é? Eles estão ali por causa do povo. É triste. Minha Ela Weba, não faça mais isso. Vir aqui dizer que nem casa tem, com um salário de 1 milhão e tal, nem casa tem. Não é chorar a público. Chorar a público, tá feio. Tá feio. Deverias até ter vergonha, como uma grande advogada, né? Uma grande advogada deveria ter vergonha. Para além de ser político, não é? Ou uma deputada, deveria fazer alguma coisa, já que quer assim tanto dinheiro a mais para comprar um apartamento luxuoso, não é? Ou um condomínio fechado, né? Deverias, mas é marcada aqui não é? Em outros países, os deputados, não é? Quando terminam os seus mandatos, não é? Automaticamente eles abrem os seus escritórios, eles voltam de novo nas suas atividades. Estou errada de falar isso? Não estou errada, porque eu acompanho a política portuguesa. Viram o Antônio Costa aqui a chorar, a choramingar porque queria... Não viram aqui o Antônio Costa a chorar porque precisa de um salário. Ou mesmo os deputados dos partidos novos. Tivemos aqui N figuras essas que tiveram, não é, como candidato às presidenciais ou às presidências portuguesas. Não vimos aqui os deputados que depois de perderem, não é, ficaram aqui a choramingar por causa do salário, ou porque perderam deputados, perderam lugares dentro da Assembleia da República, ou perderam regalias. Não vimos aqui nenhum a chorar. O porquê que esses deputados da UNITA cada vez que venham chorar? Vão chorar por quê? Vivem mal? Não vivem mal, vivem bem, têm uma boa vida, têm. Viajam. Quantos deles hoje, não é, em meses do verão, não é, estão fora do país? Quantos deles, os filhos deles, estudam nas escolas públicas aqui de outros países? Quer dizer, não lutam para os seus países, não é? Automaticamente tiram os seus filhos de lá e trazem em outros países e ainda se beneficiam daquilo que não é? Mesmo sendo eles deputados lá. E onde é que fica a família pobre? Os miseráveis? Onde é que fica o cidadão? Será que vale a pena estarmos aqui a reclamar? Será que vale a pena nós estarmos aqui a defender os deputados? Será que vale a pena nós estarmos aqui a dar oportunidade a essas figuras? É claro que não, porque eles não pensam país. Porque até então, se eles tivessem a pensar país, não é? Eles não tinham casas em outros países. Eles não pensam país. Está errado? Está.
Se um deputado pensasse em país, um deputado que se preze pensasse em país, não estariam, quer dizer, não estariam a viajar de toda maneira. Um deputado que pensa país não estaria a sair da Angola para vir alugar espaços em grandes hotéis para fazer conferência. Em Angola não tem sítio para fazer conferência. Sabem quanto é que custa 2 horas de aluguel num grande hotel para fazer conferência? É muito dinheiro. Será que Angola não tem espaço para fazer esse tipo de trabalho? O quanto eles pagam por 2 horas de conferência, não é? De salas alugadas nesses países? Muito dinheiro, dinheiro este que poderia marcar a diferença na sociedade angolana. Queremos fazer o quê? Queremos apresentar um trabalho que tem a ver com a política angolana. Vamos fora, vamos alugar um espaço. E muitas das vezes nós achamos que é o correto. Não é o correto. Se está-se a falar, se está-se a fazer uma conferência ou um simpósio que tem a ver com a realidade da Angola, não é? Para atrair os jovens angolanos, tem que ser lá. Então essa ideia que nós temos não vale. Nós estamos a falar de quê? Que tipo de reconstrução nós queremos fazer? Que tipo de mudança nós queremos? Vocês deputados, não é? Que tipo de mudança vocês querem? É mais ou menos isso que eu vim cá hoje, não é? É uma live curta, não é? Para que as pessoas possam, não é? Antes mesmo de estarem aqui, investiguem, não é? Porque eu vou buscando, não é? Vou investigando, não é? Por isso é que eu vou estar aqui. Seja casos esses sobre o indivíduo na sociedade, eu vou pesquisar, vou analisar, vou assistir, vou repetir de assistir os vídeos para eu poder perceber, não é? E é nesse contexto, quando nós falamos sobre a forma em que muitos desses deputados têm estado, não é? Muitas das vezes as pessoas acham que não devem ser criticados. Devemos nós só olhar, porque eles nunca governaram. Eles nunca governaram, mas têm todas as regalias, têm todo tipo de benefício. As viagens são com eles, né? Os apartamentos em grandes centralidades é com eles. Os salários é com eles. Ninguém aí tem um salário de 200 mil. Me mostrem ainda qual é o deputado que tem um salário, não é um salário unicamente de 200 mil. Nenhum. Nenhum cidadão angolano, quer dizer, a não ser que este cidadão trabalhe, não é, à base de business, à base de conhecimento e entrou por uma instituição, não é, ser a segunda figura ou a primeira figura, não é, e entrar não é, por conhecimento de alguém, tudo bem, mas qual é o salário do angolano? O salário normal, qual é o salário? Alguém pode me explicar? Se ainda tem seguranças que vivem de 15 mil, trabalham mal, sem alimentação, sem as mínimas condições, né? Qual é dos cidadãos que têm um salário de 200 mil aqui? Agora, quanto mais uma deputada que tem aqui 1 milhão e qualquer coisa que dá para se virar, só nos 300 e tal sai salário de não sei quantas pessoas. E nós queremos crer que é normal. Não é normal. Não é normal. Nós não podemos achar que o governo é da responsabilidade do governo dar casa a essas figuras. Mesmo em países esses desenvolvidos, onde as leis sobre questões sociais, não é, se faz sentido, não é? O Estado também não te dá casa gratuita. O Estado te dá casa baseado ao seu rendimento. O Estado não te dá, mesmo que seja um rendimento baixo, né? O Estado vai te arranjar uma casa pelo menos que possas pagar 100, 150 euros. O Estado não dá casa nem mesmo já às famílias pobres.
o Estado arranja solução para essas famílias através do seu, não é? O Estado consegue mais ou menos resolver algumas situações essas sociais. O Estado não dá casa a ninguém. Seja uma renda de 20 euros, de 10 euros, não está a ser gratuito. Tu tens que pagar. Ele pode arranjar solução, não é, mínimas para as famílias, mas não dá casa gratuitamente. Independentemente do seu rendimento, não é? Mesmo que tivesse a pagar 5 euros, 10 euros, o Estado não te dá casa. O Estado arranja forma de como ajudar essas famílias. Porque as casas precisam de manutenção. O que é que faz crer a uma deputada que o Estado deve automaticamente lhe dar casa? É militar? Foi da Marinha de Guerra? É general? É sargento? É o quê? Qual é a patente? Qual é a patente? É mutilada de guerra? Não é mutilada de guerra. É alguém que veio com trauma não é, pós-guerra? Não é. É alguém que veio com um trauma, não é? Quer dizer, é alguém que vive nos contentores de lixo, um mutilado de guerra que vive aos contentores de lixo, é viúva do ex-combatente de guerra? Não é. Esses ainda que deveriam ser apoiados, não é? Estes que deveriam ser dados casas, não é? Que deveriam receber uma reforma, não é? Estão aí atirados. Uma deputada com um salário exorbitante, não é? Com os apoios, não é? Com as regalias de viagem, seguro, transporte, gasolina, tudo mais alguma coisa, vem dizer que nem casa tem. Dorme onde? Dorme onde? Nos contentores de lixo? É claro que não. Dorme em tenda, como outras famílias estão a dormir em tendas. Dorme onde tem ratazanas, onde o esgoto partilha o mesmo espaço com as pessoas. Aí nesse contexto, depois não querem serem questionados, não querem ser criticados, porque são intocáveis, porque são figuras que marcam a diferença na política. Tenham juízo. Tenham juízo. Qual é a experiência que ela tem? Enquanto pessoa normal, pessoa esta ou cidadão esse que veio, que está dormida numas... Quer dizer, é triste. Quando nós falamos sobre os salários, debatam ainda sobre o salário do angolano. O salário, como é que estão em termos de salário? Cestas básicas, como é que essas famílias conseguem se virar? Se até mesmo o saco de arroz está mais caro que o próprio salário. As pessoas compram óleo em bolinhas. As pessoas nem sabem para onde cozinhar. O que é que vão dar nos filhos? Há pessoas que saem desde manhã até o fim da tarde que só conseguem 1 quilo de arroz e a minha Ueba está aqui a chorar de barriga cheia. Deveria ter vergonha uma advogada. Uma advogada que não tem compostura. Deveria ter vergonha. Deveria ter cuidado. Como deputada deveria ter cuidado. O que será que eu vou ferir sensibilidade? Será que não estou a ser infeliz?
não estou a ser má, chorar de barriga cheia, porque ela está a chorar de barriga cheia. Ela está a achar que está a fazer uma boa, não é, reclamação. Ela está a achar, não é, que as pessoas devem automaticamente se comover com ela porque não tem casa. Não tem casa porque não queres. Ou tens casa e não está no teu nome e queres fazer passar que não tem casa. Porque muitos de vocês fazem isso. Muitos de vocês fazem isso. Não metem nada nos seus nomes para fazer passar que não tem nada, não é? Dorme onde? Dorme onde? Não tem casa. Dorme onde? Isto fica de exemplo, isto também fica de exemplo para aquelas pessoas que ganham muito dinheiro, não é? Daquilo que eu costumo acompanhar aqui, não só das redes sociais, não é? Pessoas essas que têm um poder de compra absurda, não é? Que preferem não comprar, não é? E viverem do jeito que, como se fosse um milionário. Muitos desses angolanos vivem assim, querem viver assim, faça de conta que eu sou um grande milionário, alegando. Com 1 milhão e qualquer coisa não consegue fazer nada, não consegue comprar uma casa. Quer dizer, já tem os carros, esses carros que vocês recebem aí, esse dinheiro deveria ser gasto para comprar ambulâncias. Esses carros que vocês recebem ali, não é? Como deputados, não é? Deveriam negar também. Marcar a diferença. Já que os hospitais não têm carro, vamos trazer aqui uma proposta, em vez de nos comprarem esse carro, então comprem lá as ambulâncias. Em vez de nos comprarem ou nos oferecerem esses carros, que tal nós, não é, organizarmos as escolas? Vocês não pensam nisso? Quando nós falamos sobre a má governação, é nesse contexto. Porque o MPLA não come sozinho, come com vocês. Se lambuzam com vocês. E vocês ainda têm coragem aqui de vir chorar 1 milhão e qualquer coisa não é dinheiro, não tem, nem casa tenho. Em países onde a política se faz sentido, o político não depende. É através dos seus salários. O político unicamente se beneficia daqueles subsídios de viagem, estadia. Onde ele vai se hospedar, estadia, se está limpo, empregada, condições. Subsídio de férias, subsídio sei lá de quê. E vocês acham que é pouco. E muitas das vezes as vossas deslocações não têm nada a ver com as questões essas do país. E vocês sempre passam no barulho. Quantos de vocês têm casas fora? São muitos que têm casas, que grandes casas fora, e vocês ficam tipo, são pobres, são miseráveis. Quanto é que custa um bilhete de viagem? Vocês, deputados, quanto é que custa um bilhete de viagem quando vocês saem da Angola para vir para outros países? Quanto é que custa um bilhete? Qual é a família que tem a possibilidade, família essa que ganha 15, 20 mil, que tem a possibilidade de sair fora do país? Com um salário de 20 mil, não é? 20 mil kwanzas, 25 mil kwanzas, essa família ou esse pai ou essa mãe vai pensar, se mete num... Quer dizer o quê? Quer dizer que num saco de arroz de 25 quilos já não serve. Uma caixa de massa não serve. Uma caixa de óleo não serve. Essa família vai pensar, não é? Se esses 25 mil, 30 mil de salário vou meter aonde? Como é que eu vou sustentar o meu filho? Se eu me dar o luxo
não é? Nem para comer um prato feito em uma barraca, essa família tem. Pelos preços ultimamente que se faz em certas barracas de refeições, né? O prato 10 mil, 15 mil. Eu pobre, eu tenho que pensar se vou entrar numa barraca para sustentar, ou para eu comer, ou para me pegar pelo menos até o fim do dia, não é? Até eu voltar para a minha casa. O miserável pensa, será que vale a pena eu meter 10 mil? Quer dizer, 10 mil, ele já não tem 10 mil. Muitas das vezes por dia ela não consegue vender o negócio todo, não é? A quem vende pão, às vezes só vendeu um pão, não é? 3 sacos de água, não é? Como é que ela vai sustentar ou vai, não é, viajar? Não consegue. Não consegue por quê? Porque não tem condições. Não tem condições, apenas quero somente, não é? Dar um prato de arroz branco aos seus filhos. E a minha ela ueba de barriga cheia. Coitada. Quantas famílias dormem com fome? Que não têm pelo menos 500 kwanza, 1000 kwanzas. Quantas famílias dormem com fome? Quantas famílias são-lhes negado o atendimento nos hospitais? Quantas famílias são-lhes negado tratamentos? Quantas famílias são maltratados em determinadas vias? Quando falou em determinadas vias, mercados, muitos deles acordam cedo, pelo menos para irem carregar um saco, ou serem bagageiro. Quantas dessas famílias saem às 5 horas da manhã e não conseguem trazer um prato de comida para os filhos? Enquanto minha ela Weba fica sentada no parlamento, não é? Só labiando aos gritos, cuspindo, e no final ainda tem um salário de 1 milhão e qualquer coisa e vai às regalias. Parem de chorar. Parem de chorar. Quem deve chorar que é o cidadão normal, não é a senhora deputada. Traga a solução. Não basta só estarmos a labiar no parlamento. Tragam solução. Programas que possam mudar a vida do cidadão. Programas. E muitas das vezes não interessa. Tu também és um vazio, não interessa. Sozinha é que eu não estou. Estou comigo mesma com a minha reflexão. Você, pelos vistos, deve ser um fanático aí da UNITA. Eu não te deixei entrar mesmo para isso, porque eu já lá fui dizer quem estou. Então é mais ou menos isso. Falar sozinha eu não falo, porque dentro do meu subconsciente, talvez ainda consigo te elucidar um bocadinho, né, as ovelhas, né? Nós estamos a falar de coisas sérias, não é? O que é que faz com que uma deputada venha choramingar que não tem casa? Não tem casa por quê? João Lourenço é pai dele? É? Ou o país é herança dos vossos pais? Vocês pensam nisso, né? Quer dizer, a pessoa decidiu por si só ingressar para a política, não é? E acha que os outros devem de igual modo se comover com ela porque não tem casa por ser uma deputada. Porque não ainda chorarem, não é? Pelas vidas que se foi lá em Benguela. Como é que estão aquelas famílias lá em Benguela? Você mesmo, se é Arizona de quê? Com esses óculos. Você vai lá dormir. Vai lá dormir. Porque está-se a falar uma coisa aqui que é bem real. Uma deputada que ganha um balúrdio de dinheiro e vem aqui a choramingar porque não tem casa. Não tem casa por quê? O que é que ela tem feito com o salário dela? Se o salário dela não falha, todos os meses o salário está lá na conta. Todos os meses o salário desta senhora está lá na conta.
todos os meses, os subsídios estão lá na conta, não falham. Quantas mães não têm um salário? Quantas mães não têm subsídio? Quantas crianças dormem com fome? É nesse contexto. Quantas famílias estão a dormir em céu aberto? Vocês têm que pensar nisso. Vens aqui como o capacho da deputada. Quanto é que a deputada te deu? Presta atenção, senhores. Reflita. Porque não é qualquer coisa. Nós não podemos achar que quando alguém está fazendo uma live, tu vens aqui querer se dar de papagaio. Não. Você não pode achar que aqui, não é? Que as pessoas vão... Não. Reflita. Reflexão. Faz falta. Olhar um bocadito para além da política faz muito bem. Ai, tu estás a fazer uma live e ninguém está assistindo. Você... E eu aqui. Quem não está assistindo, você está ali. Não estás ali. Você está ali. Com essas riba. Então vamos lá prestar bem atenção, pá. Né? Diga a senhora deputada Miaela Weba, não é? Que enquanto ela fica a choramingar aqui, não é? De que não tem casa, outros estão a dormir ao relento. Outros nem sabem para onde vão dormir. Nem lençol tem para meterem em cima. Muitos deles estão a dormir com ratazanas, estão a dormir com, sei lá. E a senhora vem aqui porque não tem casa, nem em casa tem. Não tem casa, onde é que ela dorme? Come onde? Será que também vive numa barraca aí, por aí, no Rocha Pinto, lá, sei lá onde, como eu já não conheço mais quase nada da Angola. Então prestem atenção, a deputada vive bem, a deputada, não é? Está num status social, não é? De nível alto, não está num nível baixo. Ela quer fazer parecer que está num nível social de camada baixa. E ela não está. Muitos deles querem disfarçar aqui com as imagens, como se fosse uma pessoa pobre. Não é. A deputada não é pobre. A deputada não é pobre. Uma deputada que é advogada, ainda por cima. Uma deputada que tem bastante conhecimento, né, de causa, vem a chorar aqui nas redes sociais, nas páginas dela, porque não tem casa. Está errado. Está errado. Quero o quê? Quero que o governo angolano lhe ouça que ela não tem casa. Ah, nem casa tenho. É isso que vocês pensam. Ah, não, coitada. Coitada, do mesmo jeito que os outros têm regalia, do mesmo jeito... Pois, elas também têm regalias. Mas não venham cá meter areia no olho das pessoas, dizer que elas não têm regalias. Elas têm muita regalia. Elas são as únicas pessoas, né, que têm regalias naquele país, que têm direitos. Quem deveria ter esse direito não tem. Então vamos lá prestar bem atenção. Não é? Quando nós falamos das questões sociais, não podemos só olhar aqui e aplaudir. É mesmo falar. Coitadinha. Não tem casa, não tem cama, dorme fora, não janta. Coitadinha que espera de alguma coisa que venha do governo. Se não lá tira, não é, o governo não lhe dá. É isso que vocês querem fazer passar. Quanto à questão do cidadão normal, está quieto. Nem todos são fanáticos dos partidos políticos, nem todos são fanáticos dos políticos. Então vamos prestar mesmo bem atenção. O que essas figuras vão fazendo?
O que é que estas figuras poderão trazer como deputados? O que é que faz com que uma deputada venha, não é, choramingar que não tem casa? O que é que faltou? Faltou alguma coisa? Como deputada faltou alguma coisa? Algum subsídio não é, falhou? Será que não existe terrenos de menos de 1 milhão para essas pessoas comprarem para construir? Não existe? Como é que essa senhora se desloca? Para ir para lá, para o parlamento, como é que ela desloca-se? Vai de quê? De moto? Moto até é luxo. Até aqui na Europa os deputados vão de trotinete. Quem é a deputada que não pode andar a trotinete? Se outros andam a trotinetes. É mais ou menos isso. Digam à senhora deputada para de chorar. Enquanto as outras famílias estão a viver com 10 mil, 15 mil, não estão a viver, estão a sobreviver. Estão a ser humilhados, a ficarem com 10 mil, 15 mil. Não é? Estão a ser humilhados na própria terra por causa dos imbecis dos políticos. E é isso muitas das vezes que vocês não veem. Acham que é normal. O acordar dos políticos é normal. Eles fazem 2 horas no parlamento, trabalharam o ano todo. Então, o que é isso? Enquanto o cidadão normal acorda às madrugadas para ir procurar um copo de arroz, 1 quilo de arroz. Transporte é aquele que, não é? Que tu tens que rezar se vais conseguir ver pela última vez os teus filhos. Quer dizer, você já sai como se fosse uma alma andante, não é? É isso que vocês querem para o vosso país? Então prestem atenção. É mais ou menos isso. Não se esqueçam, vou estar sempre aqui, estou de regresso. Há uns bons dias estava fora do ar, estou de regresso. Vou trazer aqui outros temas que têm a ver com a nossa sociedade e que, não é, também estarei aqui, não é, para então debatermos esse tema, não é? Não só casos esses sobre a política, mas também sobre as questões essas sociais, não é, comportamentais. Né? Como tenho feito sempre. Não se esqueçam de se doar por 1 minuto. Por 1 minuto estarão a salvar a vida, por 1 segundo também estarão a marcar a diferença. Não é? Não se esqueçam de doar sangue, que é importante. Não é? Sabemos nós que existem muitas famílias que passam por N situações patológicas. Não é? A anemia falciforme é uma realidade sem tabus e sem preconceitos. Sem esquecermos aqui das denúncias, não é, que tem havido aqui em termos do feminicídio, a violência doméstica, abuso sexual, agressão sexual e pedofilia. Não normalizem essas práticas, não é? Não normalizem essas práticas. É mais ou menos isso. Não se esqueçam que aqui também é o espaço para o amor. X de coração, pro capacho aqui de óculos. Tchau, tchau.